A vida não é como gostaríamos que fosse. Ela nos testa, quase sempre exige mais do que nossos limites. E se não aprendemos a enfrentar cada golpe com maturidade, acabamos carregando dores que se acumulam em silêncio. Quando a vida emocional não é curada, ela se transforma em um campo de batalha invisível. A gente se defende, se fecha e reage. Mas viver de verdade não é sobre se proteger o tempo todo. É sobre encontrar formas de seguir em frente com dignidade, mesmo ferido. Esse vídeo não é apenas sobre filosofia, é sobre sobrevivência emocional. É sobre aprender a se levantar sem se endurecer, sobre curar sem perder a sensibilidade, sobre desenvolver respostas conscientes diante do que machuca. Hoje, eu quero compartilhar com você 9 lições estoicas que não apenas explicam o mundo, mas oferecem caminhos reais para transformar o que te atravessa por dentro. E talvez, entre uma verdade e outra, algo que parecia impossível de cicatrizar comece, enfim, a se transformar. Lição 1. Como enfrentar os inimigos. Nessa vida sempre vai existir alguém contra você. Às vezes é declarado, às vezes disfarçado. Você não fez nada, mas a pessoa simplesmente não gosta de você. E o pior é que muitas vezes não são estranhos, são pessoas próximas. Amigos que sorriem na sua frente e falam mal pelas costas. Familiares que conhecem suas fraquezas e usam isso contra você. Pessoas que já sentaram à sua mesa, que um dia te chamou de amigo, de irmão, mas que hoje prefere te ver tropeçar a te ver crescer. E isso machuca mais do que qualquer palavra dita por um estranho. É difícil entender por que alguém que conhece o seu coração escolhe virar as costas, ou pior, usar o que sabe sobre você como munição. A verdade é que vivemos em um mundo ferido. Desde que o egoísmo entrou no coração humano, muitos aprenderam a crescer pisando, que acha que só é possível vencer, derrubando alguém. E é por isso que, mesmo sendo íntegro, você pode acabar na mira de alguém que só sabe se sentir importante diminuindo alguém. Mas tem algo que você precisa entender. Parte do problema também está dentro de nós. Nosso próprio caráter, muitas vezes, também está quebrado. Mesmo quando sabemos o que é certo, nem sempre conseguimos fazer. Mesmo querendo agir com calma, a raiva escapa. Mesmo amando, machucamos. É aí que mora o verdadeiro conflito. Não só com os outros, mas com nós mesmos. A maioria das pessoas pensa que ser bem-sucedido é só questão de competência, mas não é. Habilidade é só metade do caminho, a outra metade se chama relacionamento. Saber lidar com pessoas, e isso exige muito mais do que técnica, exige caráter. Hoje o mundo fala cada vez mais sobre inteligência emocional, e não é à toa. Porque não adianta saber tudo se você não sabe controlar suas reações. Não adianta ter diplomas se você não sabe escutar. Não adianta ser brilhante no trabalho se ninguém consegue conviver com você. Não adianta ter um currículo impecável se sua presença carrega pessimismo. O problema é que caráter não se aprende em livros. Você pode saber tudo o que deve fazer, pode ter lido todas as teorias sobre empatia, perdão e autocontrole, mas quando chega a hora de aplicar, algo dentro de você explode. Porque o conhecimento está na mente, mas a transformação começa no coração. E o coração sozinho não consegue se mudar. Aí entra uma verdade que muitos ignoram. Só Deus pode transformar de verdade o nosso caráter. Só Ele pode restaurar aquilo que foi deformado pela dor, pelo orgulho, pela culpa e pela rejeição. É por isso que a fé não é uma fuga. É o único caminho real de restauração. Se conectar com Deus não é uma questão de religião, é uma questão de vida. É uma decisão de romper com o ciclo do ódio, da reatividade e da autoproteção. É escolher ser livre, não pelas circunstâncias, mas pela convicção de que sua identidade não depende do que fizeram com você, mas do que Deus está fazendo dentro de você. Você pode até ter inimigos que te odeiam sem motivo, mas o que te define não é o ataque que recebe, é a resposta que você dá. Quando você escolhe maturidade no lugar do orgulho, fé no lugar da amargura, transformação no lugar da vingança, a opinião deles perde o poder de controlar sua vida. A verdadeira vitória não está em vencer uma discussão ou humilhar quem te feriu. Está em não deixar que o mal que entrou pela ferida continue moldando quem você é. Isso é liberdade, isso é força, isso é redenção. Lição 2. Transforme em bem. Algumas coisas chegam na nossa vida como um soco. De repente algo quebra,
alguém vai embora ou uma ideia não dá mais certo, e por mais que a gente tente se manter firme, vem aquela sensação de injustiça, de impotência, de por que isso está acontecendo comigo? Mas é exatamente nesse ponto que mora uma das ideias mais poderosas do estoicismo, a de que não importa o que a vida coloque diante de você, ainda assim é possível transformar em bem. A dor não precisa ser fim, ela pode ser matéria-prima. Aquilo que veio para te quebrar também pode ser o que vai te reconstruir de um jeito mais inteiro. Os estoicos não viam as dificuldades como castigos, mas como convites à virtude. Para eles, o valor de uma experiência não está no que ela tira de você, mas no que ela pode despertar. Sêneca dizia que o desastre é o palco da virtude, porque é no momento em que tudo parece sair do controle que a verdadeira força pode se manifestar. Quando você perde o chão, mas decide se manter de pé. Quando tudo ao redor grita desespero, mas você escolhe responder com coragem, com firmeza e com consciência. Isso é mais do que força. Isso é caráter lapidado pela dor. A vida não vai pedir sua permissão para bagunçar os seus planos. Você não controla as notícias ruins, as perdas, as decepções, mas você sempre terá o poder de escolher como reagir. E é nessa escolha que mora a sua liberdade. O fracasso pode te ensinar mais do que a vitória. A perda pode revelar partes de você que estavam escondidas. A solidão pode abrir espaço para um reencontro interno que há muito tempo era adiado. As adversidades, por mais difíceis que sejam, ainda carregam dentro delas a possibilidade de se tornarem caminho. A verdade é que tudo pode ser reciclado. A rejeição pode se tornar impulso. A dor pode se transformar em sabedoria. O tempo parado pode virar janela para um novo começo. Quando você perde um emprego, pode ganhar tempo para se reinventar. Quando um relacionamento acaba, pode reencontrar sua essência. Quando uma doença te limita, pode fortalecer a mente e o espírito. Nada precisa ser jogado fora. Nada precisa ser desperdiçado. É como se a vida te desse ferramentas camufladas de provação. Cabe a você aprender a usá-las. Epicteto dizia que, aconteça o que acontecer, sempre existe uma lição escondida, uma virtude esperando para ser praticada, e essa talvez seja a chave mais simples e mais poderosa de todas, parar de lutar contra o que te acontece e começar a transformar o que te acontece em aprendizado, em crescimento, em algo bom. Lição 3. Construa seu poder. Não existe força verdadeira sem governo interior. Você pode ter influência, prestígio e respeito social, mas se não consegue dominar seus próprios impulsos, ainda está à mercê de si mesmo. O verdadeiro poder não está no controle do mundo, mas no domínio de si. E isso não se revela quando tudo vai bem. Se revela no meio do caos. Quando você escolhe manter a calma enquanto tudo ao redor vai de mal a pior. Quem consegue isso não está apenas reagindo ao mundo, está construindo uma base sólida por dentro. E essa base ninguém pode tirar. Sêneca dizia que o mais poderoso é aquele que tem a si mesmo em seu próprio poder. Não aquele que comanda os outros, mas aquele que aprendeu a não ser escravo da raiva, da ansiedade e do medo. Grandeza não é impor, é resistir. É não ceder ao impulso de revidar quando é ofendido. É não se deixar enganar pela pressa quando tudo parece urgente. É manter a lucidez mesmo diante da provocação. Porque quem age pelo que sente no calor do momento, costuma se arrepender no silêncio que vem depois. Mas quem age com base no que acredita, permanece firme, mesmo quando é desafiado. Esse tipo de domínio não se conquista em uma única decisão. Ele nasce da prática, do hábito de se observar, de se conhecer com sinceridade, de aceitar aquilo que não pode mudar e focar no que realmente pode, o próprio comportamento. Governar a si mesmo é escolher o silêncio quando a vontade é gritar. É seguir com dignidade mesmo quando você se sente injustiçado. É pausar, refletir e decidir com clareza, mesmo quando o coração ainda está acelerado. Isso é força. Isso é maturidade emocional. Isso é liberdade. A maioria das pessoas busca controlar o que está fora, tentam mudar o outro, corrigir o mundo, prever o futuro. Mas o estoicismo nos lembra, não é aí que mora o poder. O que você pode controlar de verdade é como você pensa, como você sente e como você age. E se você fizer isso todos os dias, meditar, aprender, ajustar e crescer, vai perceber que cada desconforto é um treino.
E cada reação contida é um tijolo a mais na construção da sua fortaleza interior. Lição 4. O que você entrega para a vida, ela entrega de volta. A vida tem sua própria lógica, silenciosa, mas precisa. Ela devolve, não no tempo que você espera, nem da forma que você gostaria, mas ela devolve. Aquilo que você planta com constância, ela traz de volta com coerência. Pode não ser agora, pode não ser amanhã, mas vem. E é por isso que não dá para viver respondendo tudo no mesmo nível, como se isso fosse sinal de força. Porque não é. Responder agressividade com mais agressividade, devolver julgamento com julgamento, revidar crítica com mais crítica, nada disso muda sua realidade. Só te mantém preso no mesmo ciclo que você diz querer quebrar. Tem uma frase que ficou famosa: eu não tenho sangue de barata. Geralmente, quem diz isso está justificando o impulso de revidar. Como se dissesse: eu sinto, eu tenho limite, se mexer comigo vai ter volta. Mas talvez a verdadeira fraqueza esteja exatamente aí, em viver reagindo ao que o outro faz, em deixar que o pior do outro desperte o pior em você. Porque devolver na mesma moeda é fácil. O difícil mesmo é manter a paz quando tudo te chama para a guerra. O difícil é não se tornar reflexo do que te feriu. Isso sim, exige coragem. Ter o coração aberto não é ser passivo, é ser maduro, é olhar para a provocação e dizer em silêncio: eu não vou me rebaixar, porque o que eu entrego para a vida é escolha minha, e é isso que vai determinar o que ela me devolve lá na frente. Quando você semeia honra, você colhe paz. Quando semeia humildade, colhe sabedoria. E quem planta fé, mesmo nos dias escuros, colhe direção. Mas isso não vem só com força de vontade, vem com transformação. E transformação de verdade acontece quando você tem coragem de olhar para dentro e mudar o que ninguém vê. Suas intenções, suas reações, sua forma de amar, de resistir, de perdoar. Vai ter dia em que tudo vai parecer nublado, pesado, confuso. Mas até na neblina ainda dá para sorrir. Não porque tudo está bem, mas porque você aprendeu a confiar na sua própria solidez. Porque dentro de você há algo que não balança com qualquer vento. Não é o mundo que muda primeiro, é o seu olhar, é a forma como você caminha, como você responde, como você escolhe se manter firme sem se endurecer. E quando isso acontece, você não precisa mais se explicar, se defender, se provar. Sua resposta vira silêncio. Sua defesa vira paz. Sua vingança é seguir leve, sem carregar o que não te pertence. Porque no fim, a vida devolve sim o que você entrega. E quando você planta a luz, por mais que o tempo passe, ela sempre encontra um jeito de voltar. Lição 5. Faça da gratidão um hábito. Gratidão não é um sentimento que aparece de vez em quando tudo dá certo. É uma postura constante, um estado de presença. Sêneca dizia que deveríamos nos tornar o mais agradecidos possível, não por obrigação, mas porque a gratidão transforma o nosso modo de existir. Ela fortalece o espírito, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Quando você aprende a cultivar gratidão, passa a enxergar a vida com outros olhos, não só pelo que deseja, mas pelo que já tem. Pare um instante, respire fundo e se pergunte, com honestidade, pelo que você é grato hoje. Talvez seja pelo fato de estar vivo, por ter um corpo que sente, se move, respira, por viver em um tempo em que há acesso ao conhecimento, por ter superado desafios que pareciam impossíveis, ou até por estar aqui agora, escutando uma mensagem que pode te ajudar de alguma forma a evoluir. A gratidão verdadeira nasce dessa consciência, do reconhecimento do valor que existe nas pequenas coisas, mesmo quando os dias são horríveis. Ao contrário do que muitos pensam, gratidão não depende de boas notícias ou momentos felizes. Ela nasce da aceitação da realidade como ela é, de entender que a vida nem sempre nos dá o que queremos, mas quase sempre oferece o que precisamos para crescer. E é esse tipo de gratidão que muda tudo. Porque quando você para de esperar grandes milagres para se sentir em paz, começa a encontrar beleza nos detalhes mais simples, num olhar gentil, numa conversa sincera, no sol atravessando a janela, num momento de silêncio. Essa mudança de olhar não é só filosófica, ela também é neurológica. O psicólogo Martin Seligman, criador da psicologia positiva, propôs um exercício simples e poderoso, o diário da gratidão. Toda noite, antes de dormir,
Anote 3 coisas pelas quais você foi grato naquele dia. E registre como cada uma delas fez você se sentir. Parece um detalhe pequeno, mas isso muda a rota dos seus pensamentos. Porque nosso cérebro, como ele explica, funciona como velcro para o que é negativo e teflon para o que é positivo. Ou seja, o que nos fere se fixa com facilidade, mas o que nos alegra escapa se não for intencionalmente acolhido. Por isso, desenvolver gratidão é mais do que um gesto bonito. É um exercício de resistência interior. É um jeito de treinar a alma para enxergar além da dor. De ensinar a mente a não se perder no que falta, mas a reconhecer o que já está aqui. A gratidão nos faz ficar no presente. Nos reconecta com aquilo que somos, com o que temos e com tudo que ainda podemos ser. E quando se torna hábito, ela transforma o seu olhar, sua energia, sua forma de viver. Como escreveu Sêneca, nada é mais honrado do que um coração agradecido. E talvez por isso a gratidão seja um dos maiores sinais de força interior. E se você construir essa força dentro de você, nenhuma maré ruim poderá te impedir de agradecer. Lição 6. Liberte a si mesmo. Existem prisões que não têm muros, correntes que não se veem, uma escravidão mais sutil, mas profundamente limitadora, a servidão emocional. Essa não depende do lugar onde você vive, do dinheiro que você tem ou de quem está ao seu lado. Ela mora dentro, e muitas vezes você só percebe que está preso quando tenta seguir em frente, e não vai. Foi contra esse tipo de prisão que os estoicos ergueram suas ideias. Eles foram os primeiros a perceber que o pior cárcere não é aquele que prende o corpo, mas o que paralisa a mente e confunde o coração. O medo, a culpa, a necessidade de agradar, o apego ao controle, tudo isso pode acorrentar alguém por dentro, mesmo que do lado de fora tudo pareça normal. Desenvolver seu caráter não te oferece uma rota de fuga da realidade, mas te oferece força para encará-la de frente. Os estoicos entenderam que na vida muita coisa está fora do nosso alcance, mas o que sentimos, como pensamos e como reagimos, isso ainda é nosso. E é aí que mora a verdadeira liberdade. Porque quando você aprende a separar o que depende de você do que não depende, nasce uma leveza que muda a forma como você caminha. Uma clareza que te ajuda a enxergar melhor, inclusive a si mesmo. Ser livre, nesse sentido, é deixar de ser conduzido por impulsos. É parar de correr atrás da aprovação dos outros como se sua existência dependesse disso. É não se deixar engolir pela raiva, nem paralisar pelo medo. É agir com lucidez, mesmo quando o dia desanda. É lembrar que você sempre tem uma escolha, mesmo quando tudo parece te convencer que você não tem. Libertar-se para si mesmo é se reencontrar depois de anos tentando caber nas expectativas dos outros. É assumir a própria vida com coragem, com verdade e com maturidade. E quando isso acontece, a vida continua com os mesmos desafios, mas você não continua o mesmo. Você ainda sente, ainda erra e ainda se decepciona. Mas já não carrega tudo como antes, porque aquilo que te sustenta já não vem de fora. E é exatamente isso que o estoicismo ensina, que o mundo pode até continuar barulhento, mas dentro de você pode haver silêncio, porque aquilo que te sustenta já não vem de fora. Lição 7. Aprenda a se reconstruir. Sêneca escreveu, você precisa mudar a mente, não o lugar. E acrescentou, suas falhas o acompanharão aonde você for. À primeira vista, essa frase parece dura, mas na verdade, ela é um convite à honestidade. Porque por mais que a gente queira mudar de cidade, de emprego ou até de relacionamento, não apaga aquilo que carregamos dentro. Você pode atravessar o mundo, trocar de ambiente, começar uma vida nova, mas se a sua mente continua presa nos mesmos padrões, os mesmos medos, as mesmas formas de reagir, o recomeço vai ser só geográfico. E mais cedo ou mais tarde, os mesmos conflitos voltarão a aparecer. Com nomes diferentes, em cenários diferentes, mas com a mesma raiz. A gente aprende desde cedo a culpar o que está fora. O chefe, o clima, o parceiro, o trânsito e o governo. Tudo parece ser o motivo da nossa angústia. Mas Sêneca nos lembra, a doença segue o doente. Se algo está sempre nos adoecendo, talvez não esteja fora, talvez esteja dentro. É difícil aceitar isso, porque exige que a gente pare de apontar o dedo e comece a olhar no espelho. Exige coragem para admitir que, às vezes, o problema não é o lugar em que estamos, mas a pessoa que estamos sendo,
E não se trata de rejeitar quem você é, mas de perceber que há versões de você mesmo que já não cabem mais. Comportamentos que só te afastam da paz que você tanto busca. Há medos que você alimenta e que já não te servem. Há vícios de pensamento que distorcem sua visão da realidade. E enquanto você não encarar tudo isso com sinceridade, vai continuar correndo de si mesmo, pulando de uma distração para outra, tentando silenciar o incômodo com mudanças externas que não tocam o que realmente importa. Essa é a proposta do estoicismo. Parar de fugir e começar a construir. Ter clareza para perceber onde você está se sabotando, ter firmeza para interromper ciclos, e ter humildade para reconhecer que a sua companhia, por mais desconfortável que pareça hoje, pode se tornar um lugar seguro, se você cuidar dela. Porque a verdadeira paz não é o que você encontra num cenário novo. É o que você descobre quando aprende a sentar consigo mesmo, em silêncio, e não sente mais vontade de escapar. Gostar da sua própria companhia não é egoísmo, é saúde, é maturidade emocional. É prova de que você está em paz com as suas escolhas, com a sua história e com a forma como tem vivido. E a partir daí, tudo muda. Você não busca mais alguém para te completar, você compartilha a sua inteireza. Você não precisa mais fugir de um lugar ou de uma pessoa, porque já aprendeu a habitar a si mesmo. E quando isso acontece, qualquer lugar pode ser lar, porque você, enfim, se tornou casa. Lição 8. Defina uma direção. Os estoicos diziam que quem tem um rumo certo caminha com firmeza, enquanto quem vive sem propósito permanece em movimento, mas sem chegar a lugar nenhum. E basta observar a nossa rotina para entender como isso é real. Quando você sabe exatamente o que precisa fazer, sua mente entra em modo de ação. Você acessa a internet, pega o que precisa, resolve a tarefa e volta ao foco. Direto, rápido e sem desvios. Mas quando está sem clareza, o mesmo clique te leva para outro lugar. Em poucos segundos, você está rolando o feed, vendo vídeos, lendo comentários aleatórios, acessando sites de compras, procurando o que você nem vai comprar. E quando se dá conta, meia hora já se foi. E agora você precisa gastar mais tempo até conseguir se concentrar de novo. Uma vez ou outra, isso parece inofensivo. Mas quando vira rotina, vira um sintoma. Porque distração constante não é apenas cansaço. Muitas vezes, é reflexo de quem está perdido por dentro. Sêneca já alertava: quem vive pulando de uma coisa para outra sem constância, geralmente está fugindo da própria inquietação. E por mais sutil que isso pareça, viver assim é como colocar o piloto automático e deixar que a vida aconteça. Sem destino, sem mapa, sem sentido. Para avançar de verdade, é preciso o contrário: foco, coerência e direção. Não se trata apenas de cortar distrações, mas de aprender a dizer sim com firmeza para o que realmente importa. Quando você tem clareza, cada escolha ganha peso. Cada atitude passa a ter um propósito. Até os desvios são avaliados com mais consciência, porque agora você sabe o que está protegendo ao dizer não. Sêneca escreveu: devemos decidir o que queremos de fato e manter essa decisão. E isso exige mais do que desejo. Exige compromisso, porque a vida vai testar seu foco. Vão surgir convites, atalhos, opiniões, comparações. E se você não tiver convicção do seu caminho, qualquer vento vai parecer oportunidade, mas não basta ter força. Não adianta puxar o arco se você não sabe onde está o alvo. Sem direção, nenhum vento é favorável. Por isso, pare e reflita. Qual é o seu destino? Você tem um plano real ou está apenas reagindo os dias como eles chegam? Tente colocar no papel, com sinceridade, o que você quer para agora, para daqui 5 anos e para daqui 10 anos. Não como sonhos vagos, mas como metas possíveis. Se deseja mudar de carreira, aprender um idioma, ser mais espiritual, alcançar estabilidade financeira, construir uma família ou morar em outro lugar, escreva. Dê forma à sua visão. A direção começa na mente, mas se fortalece quando vira a ação. E é a ação que transforma planos em realidade. Sem rumo, a vida vira um ciclo de repetições que não leva a lugar algum. Mas com propósito, cada passo, por menor que pareça, já é um avanço. Cada obstáculo tem sentido. Cada vitória encontra seu lugar no caminho. Definir um destino não é perder liberdade, é o contrário. É isso que te permite aproveitar os bons ventos quando eles surgem, porque agora você sabe exatamente para onde está indo.
Última lição. Esteja comprometido, inteiro, presente, de verdade. A vida exige de nós mais do que apenas estar por perto. Ela exige presença. Somos mente, corpo e espírito. Pensamos, sentimos, respiramos. Nada do que fazemos é só físico ou só emocional. Tudo está conectado. Quando você come, por exemplo, não é só a boca que trabalha. Seus olhos percebem a cor, sua mente julga o que vê, seu corpo reage ao sabor e até o coração entra na experiência, seja num gesto de gratidão, seja numa lembrança despertada pelo cheiro do prato. Vivemos assim, inteiros, mesmo sem perceber. Por isso, quando você aprende algo novo, isso não chega apenas na sua razão. Como se fosse possível ouvir uma mensagem profunda e sair como entrou, sem que nada tenha se mexido por dentro. Há uma diferença entre apenas ser exposto a ideias novas e realmente aprender. Exposição é informação. Aprender é transformação. É quando palavras atravessam sua lógica e alcançam seu espírito. E isso exige compromisso. Com a verdade, com você mesmo e com o seu progresso. É por isso que em muitos vídeos eu te faço um convite claro. Porque se a mensagem só entra na sua cabeça e não toca sua vida, algo está errado. O objetivo nunca foi mudar superficialmente. É mudar sua história, mudar sua forma de viver, de sentir, de escolher. Às vezes, uma simples frase pode ser o ponto de ruptura entre a vida que você leva e a vida que você precisa viver. Não porque ela seja mágica, mas porque chega no momento exato em que você decide mudar. E aí algo se move por dentro. Como se a ficha finalmente caísse, como se uma luz acendesse no meio da confusão. É ali que começa a virada. Não com fogos de artifício, mas com um gesto silencioso de decisão. Quando você entende que não dá mais para continuar vivendo no automático e escolhe, enfim, se comprometer. É por isso que o compromisso importa. Porque a mensagem não é só para ouvir, é para viver, para mudar o rumo, para curar o que ninguém vê. E você só experimenta isso quando se entrega inteiro, mente, corpo e espírito. Então, quando ouvir uma mensagem verdadeira, não fique pela metade. Não entre e saia como se nada tivesse acontecido. Seja sincero com o que sente, honesto com o que pensa e corajoso o suficiente para se comprometer. Afinal, de que adianta ouvir palavras que podem transformar sua vida se você não permitir que elas te transformem? Então se permita. Comece comentando o que mais fez sentido nesse vídeo para você, ou se preferir, comente no caminho. E se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e manda esse vídeo para o máximo de pessoas que puder. Obrigado por assistir.